A estratégia das tesouras já está na origem do socialismo. Essa é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estamos vivendo uma era de partidos socialistas democráticos. A esquerda aqui no Brasil jura de pé junto que os guerrilheiros durante os anos de chumbo buscavam a democracia, não um outro tipo de ditadura, dizem eles. Hoje se dizem contrários ao governo atual porque alegam que ele é ditatorial, embora tenha obedecido à divisão de poderes, aceito decisões do parlamento e do judiciário. Dizem que pretendem trazer de volta a democracia para o Brasil. Nos Estados Unidos, a ala mais radical dos democratas insiste que socialismo democrático é diferente de socialismo. Olha, ninguém gosta de socialistas e comunistas, eles quebraram a União Soviética, mas o que estamos propondo é uma coisa totalmente diferente, é o socialismo democrático. Revolução comunista, transformar o Brasil em uma ditadura como Cuba ou Venezuela? Jamais, queremos apenas o socialismo democrático. Essa enganação do socialismo democrático, porém, só ilude quem não conhece a história do socialismo. Para isso, convém revisitar um evento que está na origem de todo o socialismo moderno, que na verdade definiu a estratégia das tesouras e que exemplifica claramente a forma de agir dos socialistas, a Revolução Alemã de 1918 e 1919. Sim, para quem não sabe, a Alemanha foi o berço do socialismo, e logo após a Revolução Russa de 1917, também teve a sua Revolução Comunista, que acabou com vários estados se declarando estados comunistas, como a Bavária, sovietes formados para controle da sociedade em quase toda a Alemanha. A forma como aconteceu essa revolução, porém, é muito esclarecedora e familiar. Os alemães votaram em socialistas moderados e acabaram abrindo caminho para socialistas radicais. O SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland, ou Partido Social Democrata da Alemanha, foi fundado em 1863. Foi, durante muito tempo, o principal partido socialista do mundo todo. Certamente era, até a Revolução Russa, o maior partido socialista do mundo, em número de partidários e influência política mundial. Marx havia escrito, segundo alguns sozinho, segundo outros com a ajuda de Engels, o Manifesto Comunista em 1848. Mas esse texto foi largamente ignorado por muito tempo. Foi só em 1872, já com o SPD formado, que ele ganhou a relevância que tem até hoje, ditando as linhas mestras do que pensam os socialistas. Nesse manifesto, Marx define 10 objetivos de um partido socialista. Por exemplo, abolição da propriedade, reversão de todas as terras para propósitos públicos, abolição do direito de herança, centralização dos bancos na mão do Estado, centralização dos meios de comunicação, transportes na mão do Estado e por aí vai. Basicamente, ele centraliza tudo na mão do Estado, o que fez a União Soviética. A União Soviética seguiu exatamente a cartilha do Manifesto Comunista. Mas Karl Marx percebeu em algum momento que muitas dessas teses tinham muita resistência da maior parte do público em geral. Então, quando escreveu O Capital, anos mais tarde, ele mudou o discurso. Disse que o objetivo final do comunismo seria uma sociedade sem Estado, porque o Estado seria desnecessário uma vez que você acabou com a mais-valia. Descreveu como seria inevitável uma revolução do proletariado devido à mais-valia. Eu explico em detalhes a teoria do Marx no meu vídeo Mais-Valia Existe, lá no meu outro canal, o Ancapsu Classic. Ou seja, no final das contas, no Capital, ele transvestiu as reformas que pretendia fazer num manto de suavidade, inevitabilidade e retirando a importância do governo e dos partidos. Afinal, não há lógica nenhuma em medidas propostas no manifesto escrito por Marx, com tudo na mão do Estado, e a teoria marxista de O Capital, que diz que o Estado iria desaparecer naturalmente. A única explicação é a necessidade de dourar a pílula, de travestir aquela ideologia em algo mais palatável pelo público normal. Essa foi a deixa para a estratégia das tesouras. Marx morreu logo após publicar o primeiro volume de O Capital. O partido SPD, porém, continuou a crescer na Alemanha, a ponto de, na Primeira Guerra, ser o maior partido alemão. Mas o fato é que desde o início já havia uma certa divisão dentro da liderança do SPD, nas linhas da atenuação do discurso do Marx.
August Bebel e William Liebknecht eram radicais socialistas que acreditavam que a revolução do proletariado era o caminho. Seria necessário um Estado forte, ditatorial, capaz de implementar à força as propostas comunistas. Mais tarde, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, filho de William, também fariam parte desse grupo. Mas do outro lado, Carl Wilhelm Tocqueville e Ferdinand Lassalle adotavam a visão que o processo deveria ser democrático, gradual, que as propostas comunistas deveriam ser votadas e aprovadas como lei de forma gradual dentro de uma república. Essa divisão, porém, era apenas teórica e naquele grupo de liderança do SPD. Até que aconteceu a Revolução Russa de 1917. Imediatamente ficou claro o problema para muitos do partido da abordagem revolucionária. A Rússia conseguiu fazer a revolução porque a classe política lá era tão ingênua e desinformada que um pequeno grupo foi capaz de se aproveitar do momento de fraqueza e fazer a revolução. A mesma coisa, eles logo perceberam, seria muito difícil na Alemanha, apesar de estar maltratada pela guerra. A visão política ali era muito mais elaborada. Ao mesmo tempo, o povo alemão em geral percebeu a rápida deterioração das condições econômicas e sociais da Rússia, a falta de liberdade, a ditadura que foi implementada por lá. Isso fez que aquela diferença, que antes era apenas conceitual e teórica, do gradualismo versus revolução dentro do partido, ficasse exposta. O SPD, ao longo dos anos seguintes, se dividiu em três: o MSPD, que era o Partido Socialista da maioria, que passou a declarar-se abertamente contrário à revolução, contrário aos bolcheviques, contrário ao que estava acontecendo na Rússia. O USPD, o Partido Socialista Independente, que também se declarava publicamente contrário à revolução, mas que planejava apenas ganhar o poder democraticamente para então implementar toda a agenda do Manifesto Comunista. E finalmente o KPD, o Kommunistische Partei Deutschland, ou Partido Comunista da Alemanha, que se declarava abertamente por uma revolução ao estilo soviético. Muitos historiadores afirmam ainda hoje que a tal divisão do SPD se deu devido a diferentes visões sobre a Primeira Guerra, que o SPD da maioria era a favor da guerra, enquanto o USPD era contrário à guerra. Mas isso não explica por que surgiu o KPD e nem o posicionamento claro, àquela altura, público, de ambas as partes do SPD contra a guerra. A divisão não teve nada a ver com a guerra, mas sim com o impacto da Revolução Russa, que forçou uma mudança na estratégia do partido. No final de 1918, em outubro, a Alemanha ainda era uma monarquia com o rei William II como chefe de Estado. A guerra, porém, estava definitivamente perdida, mas o rei William não queria abdicar, que era uma das condições dos aliados para um armistício. O comandante Ludendorff sabia que não tinha mais condições de lutar, porém, alguns subcomandantes ainda estavam planejando ações de guerra, tentando alguma coisa. Uma manobra naval resultou em uma revolta dos marinheiros que se recusaram a lutar. Já estava claro para todo mundo que haviam perdido a guerra. Essa revolta se estendeu por todas as forças armadas e se transformou numa revolução com o objetivo de derrubar a monarquia, de mudar o regime. Então, Friedrich Ebert, que era o líder do MSPD, a facção moderada dos socialistas, negociou com o gabinete do rei a renúncia de William II em troca de uma transição pacífica sem banho de sangue. O rei aceitou, abdicou do poder, a Alemanha assinou a rendição e foi formado então o primeiro governo republicano com Ebert no comando. Essa foi a primeira parte da revolução. O rei caiu, os socialistas estavam no poder, mas pelo menos eram socialistas moderados. Só que, imediatamente, as forças do USPD e a Liga Esparticista, que era o nome que o KPD tinha enquanto ainda era uma ala dentro do USPD, quiseram continuar a revolução. Eles não queriam que parasse a revolução com a queda do rei. Eles nunca quiseram uma república democrática, eles queriam a revolução comunista como a Rússia. Chegaram a haver conflitos nas ruas e coisa e tal, mas com muito esforço e negociação, o MSPD, os socialistas moderados, democratas, concordaram em incluir alguns membros do USPD e do KPD no seu governo, fazendo uma coalizão socialista para evitar a revolução, pelo menos por hora.
O problema é que os membros radicais do governo começaram a agir dentro do governo. Criaram comitês para nacionalização de empresas, sovietes, comitês de trabalhadores para controle da produção do aço, do carvão, toda uma nova estrutura de controle interno baseada nas ideias comunistas. Enquanto isso, Ebert seguia usando a estrutura do Estado anterior, visto entender que essa era capaz de trazer a governabilidade. Em várias cidades alemãs, os sovietes ou comitês de trabalhadores tomaram o poder administrativo para si. A cidade virou um soviete. No início de 1919, Ebert, do MSPD, afastou um chefe de polícia de Berlim, Emil Einhorn, ligado ao SPD, justamente porque esse estava abertamente trabalhando pelos sovietes revolucionários. Isso precipitou toda uma nova revolta entre o USPD e o KPD, que naquele momento já havia se tornado um partido político independente. Em 19 de janeiro de 1919, houve eleição para o parlamento. Novamente, o MSPD, os socialistas moderados, ganharam a maioria dos votos, 37%. O SPD ganhou também algumas cadeiras, com 8%, o KPD não participou. O povo votou nos moderados, nos democratas, no MSPD. Mas as batalhas e a revolta do USPD e do KPD seguiram nos meses seguintes. Vários sovietes criados acabaram se tornando estados comunistas, como a República Soviética de Munique, a República Soviética do Bremen e várias outras que foram criadas em toda a Alemanha. O povo alemão acabou percebendo, nas palavras do próprio von Mises, que entrou numa armadilha. Votou no MSPD, querendo um socialismo democrático, um socialismo moderado. O MSPD, como não queria usar violência contra seus coleguinhas do USPD e do KPD, acabou fazendo acordos desvantajosos com esses e que no final acabaram em um Estado comunista revolucionário, exatamente o que ninguém queria. A estratégia da tesoura funcionou plenamente na primeira vez que foi usada ainda na Alemanha antes da Segunda Guerra. Vote no socialista democrático, que ele não fará nada para impedir que o socialista revolucionário chegue ao poder. Troque MSPD por PSDB, USPD por PT e KPD pelos partidos satélites do PT, PSOL, PCB, e você vai ver lindamente a mesma figura na política brasileira atual. A revolução só acabou com a morte de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht e a instauração em agosto de 1919 da República de Weimar, uma nova constituição decidida também pelos socialistas. Isso foi todo um novo capítulo cheio de erros, mas daí já é outra história. Ah, sim, e o SPD existe até hoje, é o maior partido da Alemanha desde aquela época. Na última eleição ele fez acordo com os liberais e com os verdes e se colocou novamente no poder. Mas vamos combinar, não faz muita diferença entre eles e o CDU ou CSU, que eram os partidos que se diziam conservadores de verdade por lá, com a Angela Merkel. O fato é que o Estado se tornou um sinônimo de socialismo, principalmente os Estados europeus. E todo socialismo democrático, lembra, é apenas um convite aberto para uma ditadura socialista. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!